Milagre real. Jovem curado de estresse crônico. Congregação Cristã no Brasil, CCB. Há alguns anos, quando eu ainda era um jovem de 23 anos, minha vida parecia um barco à deriva em meio a uma tempestade sem fim. Não era uma doença física visível, nem uma ferida que pudesse ser tratada com remédios ou curativos, mas algo que me consumia por dentro, dia após dia, como um fogo lento que queima sem chamas. O nome que os médicos deram a isso foi estresse crônico, mas para mim, era muito mais do que um diagnóstico. Era uma prisão sem grades, uma escuridão que não me deixava enxergar a luz do dia. Tudo começou quando eu ainda era adolescente, por volta dos 16 anos. Naquela época eu era um jovem cheio de sonhos, estudioso, responsável, e sempre procurava fazer tudo da melhor maneira possível. Meus pais, irmãos na fé desde antes do meu nascimento, me criaram dentro dos princípios da congregação cristã, ensinando-me a amar a Deus, a respeitar os mais velhos e a viver uma vida honesta. Mas mesmo com toda essa base, eu sentia uma pressão imensa sobre mim. Não era uma pressão vinda de fora, mas algo que nascia dentro do meu próprio coração, o medo de não ser suficiente. Eu queria ser o melhor filho, o melhor aluno, o melhor irmão, o melhor obreiro na igreja. Queria que todos ficassem satisfeitos comigo, que ninguém tivesse motivo para me criticar. E sem perceber, fui me cobrando cada vez mais. Se tirasse uma nota baixa na escola, mesmo que fosse apenas um ponto a menos do que eu esperava, ficava dias remoendo aquilo, achando que havia decepcionado a todos. Se chegava um pouco atrasado na reunião, mesmo que fosse por um motivo justificável, me culpava como se tivesse cometido um grande pecado. E assim, aos poucos, essa voz dentro de mim foi ficando mais alta, mais cruel, até que não havia mais espaço para paz. Os primeiros sinais físicos começaram a aparecer quando eu tinha 18 anos. Era como se meu corpo estivesse gritando o que minha alma não conseguia expressar. Comecei a ter dores de cabeça constantes, uma pressão na nuca que não passava nem com remédios. Às vezes acordava no meio da noite com o coração acelerado, como se estivesse correndo uma maratona, mesmo deitado na cama. Minhas mãos tremiam sem motivo, e eu sentia um cansaço tão profundo que mesmo depois de dormir 8 horas, acordava exausto, como se não tivesse descansado nada. Mas o pior de tudo era a ansiedade. Uma ansiedade que não vinha de um momento específico, mas que estava sempre lá, como uma sombra que me seguia aonde quer que eu fosse. Antes de sair de casa, eu já imaginava tudo o que poderia dar errado. E se eu tropeçasse na rua? E se alguém me olhasse com desconfiança? E se eu dissesse algo errado na reunião? Esses pensamentos se transformavam em um redemoinho na minha mente, e eu não conseguia controlá-los. Cheguei a um ponto em que evitava sair de casa sozinho, com medo de que algo ruim acontecesse e eu não soubesse lidar. Meus pais, preocupados, me levaram a vários médicos. Fui a clínicos gerais, neurologistas, cardiologistas, e todos diziam a mesma coisa: seu corpo está saudável, mas sua mente está doente. Eles me receitavam remédios para ansiedade, para depressão, para insônia, mas nenhum deles parecia funcionar de verdade. Eu tomava os comprimidos, seguia as orientações, mas a angústia continuava lá, como uma pedra no peito que não me deixava respirar. Foi então que, em uma das minhas crises mais fortes, minha mãe, com lágrimas nos olhos, me levou até o irmão mais velho da nossa congregação. Ele era um homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria, e sempre tinha um conselho que vinha direto do coração. Quando chegamos à casa dele, eu mal conseguia olhar nos seus olhos, tão envergonhado estava por me sentir tão fraco. Mas ele me recebeu com um abraço apertado e disse: filho, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O que você está sentindo não é fraqueza, é uma batalha espiritual, e nós vamos lutar juntos. Naquela noite, ele orou por mim. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas, mas uma súplica simples e sincera, como as que fazemos nas reuniões. Ele colocou a mão na minha cabeça e disse: Senhor, este jovem é teu. Tu o conheces desde o ventre de sua mãe. Sabes das suas dores, das suas lutas. Dá-lhe forças, Senhor. Livra-o deste fardo que o está oprimindo. Que ele sinta a tua paz, que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, amém. Eu não senti nada diferente na hora. Não houve um raio de luz, nem uma voz do céu, nem uma emoção avassaladora. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Não foi de um dia para o outro, mas aos poucos, como uma semente que germina na terra escura até brotar para a luz. Nos dias que se seguiram, minha mãe e meu pai começaram a orar por mim todas as noites, antes de dormir. Eles se ajoelhavam ao lado da minha cama, colocavam as mãos sobre mim e clamavam a Deus com lágrimas. Eu ouvia cada palavra, cada suspiro, e sentia que não estava sozinho naquela luta.
Às vezes eu chorava junto, outras vezes só conseguia ficar em silêncio, mas sabia que Deus estava ouvindo. Mas a batalha não era fácil. Havia dias em que eu acordava e sentia que a ansiedade havia voltado com toda a força. Era como se uma mão invisível apertasse meu peito, e eu não conseguia nem sair da cama. Nessas horas eu me lembrava das palavras do irmão mais velho: isso não é você, é o inimigo tentando te derrubar. Não desista porque Deus é contigo. E eu não desistia. Mesmo quando as forças faltavam, eu me arrastava até a reunião. Às vezes chegava tarde, outras vezes saía mais cedo porque não aguentava ficar, mas ia. Porque sabia que ali entre os irmãos eu encontrava um pouco de alívio. As canções, as orações, as palavras da Bíblia lidas pelo irmão que presidia, tudo isso era como um bálsamo para minha alma ferida. Um dia, depois de uma reunião de domingo, eu estava sentado no banco, esperando meus pais terminarem de conversar com alguns irmãos, quando um irmão que eu mal conhecia se aproximou de mim. Ele era um homem simples, trabalhador, que sempre chegava cedo e saía tarde das reuniões. Sentou-se ao meu lado e disse: irmão, eu tenho visto você aqui há algum tempo, e sinto que você está carregando um peso muito grande. Posso orar por você? Eu não sabia o que responder. Parte de mim queria dizer não, porque tinha vergonha de mostrar minha fraqueza. Mas outra parte, a que mais doía, gritava por ajuda. Então, apenas balancei a cabeça, e ele estendeu a mão sobre o meu ombro e começou a orar. Não foi uma oração elaborada, mas cheia de fé. Ele pediu a Deus que me desse paz, que me libertasse daqueles pensamentos que me atormentavam, que me enchesse do Espírito Santo para que eu pudesse viver em alegria. Quando ele terminou, eu senti algo estranho. Era como se uma carga tivesse sido tirada das minhas costas. Não foi uma cura instantânea, não foi como se tudo tivesse sumido de uma vez, mas foi o início de uma mudança. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber que as crises de ansiedade estavam ficando menos intensas. As dores de cabeça ainda vinham, mas não com a mesma frequência. E pela primeira vez em muito tempo, eu conseguia dormir uma noite inteira sem acordar com o coração disparado. Mas o inimigo não desiste fácil. Pouco tempo depois, veio uma prova que quase me fez desistir de tudo. Eu havia conseguido um emprego novo, algo que eu tanto queria, mas que também me enchia de medo. No primeiro dia, tive uma crise tão forte que pensei em não ir. Meus pais, percebendo meu desespero, oraram comigo mais uma vez e meu pai me disse: filho, Deus não nos prometeu uma vida sem lutas, mas Ele prometeu estar conosco em todas elas. Você não está sozinho. Eu fui para o trabalho tremendo, com as mãos suadas e o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pelo peito. Mas, enquanto eu caminhava, comecei a orar em silêncio: Senhor, eu não aguento mais. Se Tu não me ajudar, eu vou desabar. Mas eu confio em Ti. E pouco a pouco, uma calma começou a me invadir. Não era uma calma humana, mas algo sobrenatural, como se uma mão invisível estivesse me segurando. Aquele dia foi difícil, mas eu consegui passar por ele. E a cada dia que seguia, eu sentia que Deus estava me fortalecendo. Não era uma estrada fácil, mas eu estava aprendendo a confiar nele de uma maneira que nunca havia conhecido antes. Um dos momentos mais marcantes dessa jornada foi quando, em uma reunião de quarta-feira, o irmão que presidia leu o Salmo 34:4. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aquelas palavras entraram no meu coração como uma flecha. Eu tinha buscado a Deus, tinha clamado a Ele em lágrimas, e Ele estava me respondendo, não do jeito que eu esperava, mas do jeito que Ele sabia ser melhor para mim. Com o tempo eu comecei a entender que o estresse crônico não era apenas um problema médico, mas uma batalha espiritual. O inimigo queria me paralisar, me fazer acreditar que eu não era capaz, que não tinha valor. Mas Deus, em sua misericórdia, estava me mostrando que eu era seu, que Ele tinha um plano para a minha vida, e que nenhuma força do mal poderia me separar do seu amor. Hoje, anos depois daqueles dias escuros, posso dizer com gratidão que Deus me curou. Não foi uma cura rápida nem indolor, mas foi real. As crises de ansiedade foram desaparecendo, as dores de cabeça sumiram, e aquele peso que eu carregava por tanto tempo não está mais aqui. Não porque eu seja forte, mas porque Ele é forte em mim. Eu ainda tenho momentos de cansaço, ainda sinto o peso das responsabilidades, mas agora sei a quem recorrer. Aprendi que não preciso ser perfeito, porque Jesus já é a minha perfeição. Não preciso carregar o mundo nas costas, porque Ele já carregou a cruz por mim. Hoje, quando vejo algum irmão passando por lutas semelhantes, procuro me aproximar, não com palavras vazias, mas com a certeza de que Deus ouve e responde. Porque eu estive lá. Eu sei o que é sentir que não há saída, e sei também que quando tudo parece perdido, é exatamente ali que Deus age com mais força.
Às vezes, quando estou na reunião e olho para os jovens sentados nos bancos, penso em como muitos deles podem estar passando pelas mesmas coisas que eu passei em silêncio, com medo de serem julgados. E sinto no coração um desejo de dizer a eles: não tenham vergonha de pedir ajuda. Não tenham medo de chorar diante de Deus. Ele não nos desampara. Ele não nos abandona. Mesmo quando não sentimos, Ele está lá, trabalhando em nosso favor. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Não porque as circunstâncias mudaram, porque, na verdade, muitas coisas continuam iguais, mas porque meu coração mudou. Eu aprendi a confiar. Aprendi a descansar. Aprendi que a paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. E é com essa certeza que eu termino este relato, não como um testemunho de uma vitória minha, mas de uma vitória dele. Porque foi Deus quem me tirou do lodo, quem me pôs sobre a rocha, quem colocou um novo cântico na minha boca. E se Ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um que lhe buscar de todo o coração. Que este relato sirva para encorajar aqueles que estão passando por lutas semelhantes. Que sirva para lembrar que mesmo quando não vemos, Deus está agindo. E que no final de todas as nossas batalhas haverá uma vitória, não porque somos fortes, mas porque Ele é fiel. A Deus toda a glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Milagre real. Jovem curado de estresse crônico. Congregação Cristã no Brasil CCB parte final. O reencontro com a família, lágrimas de alegria e restauro. A notícia da minha cura não demorou a se espalhar. Primeiro foram os irmãos mais próximos na igreja, aqueles que oravam por mim nas madrugadas, que me levavam palavras de ânimo nos dias em que eu mal conseguia sair da cama. Depois os obreiros, os diáconos e finalmente a família. Minha mãe foi a primeira a perceber a mudança. Ela chegou em casa um dia após o culto de quarta-feira e me encontrou sentado na sala, lendo a Bíblia com uma serenidade que não via há anos. Os olhos dela se encheram de lágrimas antes mesmo que eu dissesse uma palavra. Filho, o que aconteceu? Ela perguntou, segurando meu rosto entre as mãos, como se quisesse confirmar que eu era real. Mãe, foi Deus. Ele me curou. Minha voz não tremia. Não havia mais aquele nó na garganta, aquela pressão no peito que me acompanhava há tanto tempo. Ela se ajoelhou ali mesmo, no chão da sala, e começou a chorar. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio e de gratidão. Meu pai, que chegará atrás dela, ficou parado na porta, observando a cena com os olhos úmidos. Ele não era de muitas palavras, mas naquela noite, depois do jantar, ele me chamou para conversar no quintal. Eu pensei que ia te perder, filho. Sua voz era rouca, quebrada. Vi você se afundando, e eu não sabia como te ajudar. Só sabia orar. E foi isso que salvou minha vida, pai. Eu o abracei, sentindo o cheiro de terra e suor de seu trabalho na roça. Suas orações, as da mãe, as dos irmãos. Deus ouviu. Naquele momento, entendi que a cura não era só minha. Era da minha família também. O estresse crônico havia me roubado anos de convivência, havia deixado marcas em todos eles. Mas agora Deus estava restaurando não apenas meu corpo e minha mente, mas também os laços que quase se romperam. O culto de ação de graças, quando a igreja celebra a fidelidade de Deus. O domingo seguinte foi marcado para um culto especial de ação de graças. O irmão que presidia a congregação local havia me pedido para compartilhar meu testemunho, e embora eu ainda sentisse um pouco de timidez, sabia que não podia calar o que Deus havia feito. A igreja estava lotada. Muitas caras conhecidas, outras que eu via pela primeira vez. Havia irmãos de congregações vizinhas, obreiros de outras regiões, e até alguns que haviam ouvido falar do meu caso e vieram para ver o jovem que Deus curou. Quando me levantei para falar, senti um tremor nas pernas, mas não era medo. Era a presença do Espírito Santo, aquela paz que excede todo entendimento. Comecei contando como tudo havia começado. As noites sem dormir, os ataques de pânico, a sensação de que estava afundando em areia movediça. Falei das vezes em que pensei em desistir, das orações que pareciam não ter resposta, dos irmãos que não me deixaram cair. Mas Deus nunca me abandonou. Minha voz ganhou força. Mesmo quando eu não o sentia, Ele estava lá. Mesmo quando eu duvidei, Ele foi fiel. E no dia em que eu menos esperava, Ele me tocou. Não foi com um raio, não foi com uma voz do céu. Foi com uma paz que invadiu minha alma e nunca mais saiu. Quando terminei, o culto explodiu em louvor. Irmãos se levantaram para glorificar a Deus, outros choravam. Muitos se aproximaram para me abraçar. Uma irmã idosa que eu mal conhecia segurou minha mão e disse: Filho, eu orei por você todas as noites. Deus me mostrou em sonho que você seria livre. Hoje eu vejo a resposta. Aquelas palavras me marcaram. Quantas vezes pensamos que estamos sozinhos,
quando na verdade há um exército de intercessores lutando por nós nas regiões celestiais. Os desafios após a cura, a batalha pela permanência na fé. Mas a jornada não terminou ali. Uma coisa que aprendi é que depois de um milagre, o inimigo não desiste. Ele só muda de estratégia. Nas semanas seguintes, comecei a enfrentar tentações de dúvida. Será que isso é real? Será que não foi só um alívio temporário? Algumas manhãs acordava com um peso no peito, e o medo voltava. E se o estresse retornar? Foi então que o irmão José, um dos obreiros mais experientes da congregação, me chamou para conversar. Lucas, o diabo não quer que você desista da fé. Ele quer que você duvide daquilo que Deus já fez. Ele segurou minha Bíblia e abriu em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mas e quando a ansiedade vem? Perguntei, frustrado. É aí que você luta. Não com suas forças, mas com a palavra. Quando o medo bater à sua porta, você abre a Bíblia e declara: já estou curado. Jesus já venceu esta batalha. Aquilo fez sentido. Não se tratava de ignorar os sentimentos, mas de combatê-los com a verdade. Comecei a fazer algo que o irmão José sugeriu. Todas as manhãs, antes de sair de casa, eu lia Salmos 23 em voz alta, declarando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Pouco a pouco, as dúvidas foram perdendo força. Não porque eu fosse forte, mas porque eu havia aprendido a me apoiar naquele que é a minha fortaleza. O batismo nas águas, um símbolo de renascimento. Um mês depois da minha cura, o pastor anunciou que haveria um batismo nas águas. Eu já havia sido batizado quando criança, mas desta vez, sentia um desejo profundo de selar publicamente minha entrega a Deus após tudo o que ele havia feito. Na véspera do batismo, a congregação se reuniu para uma vigília. Era uma noite fria, mas o salão estava cheio. Hinos eram entoados, testemunhos eram compartilhados, e o Espírito Santo se movia de forma poderosa. Eu me ajoelhei ao lado de outros irmãos que também seriam batizados, e enquanto orávamos, senti uma unção tão forte que comecei a chorar sem conseguir parar. No dia seguinte, o rio estava cheio. Famílias inteiras haviam se reunido para assistir. Quando foi minha vez de descer as águas, o irmão que me batizaria olhou nos meus olhos e perguntou: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele te salvou? Sim, irmão. Com todo o meu coração. Minha voz não tremia. Eu sabia em quem havia crido. Quando fui imerso, senti como se todas as correntes do passado fossem quebradas. Ao emergir, ouvi os irmãos cantando Glória a Deus nas alturas, e uma alegria indescritível encheu minha alma. Aquele foi um marco. Não era o fim da jornada, mas o início de uma nova vida, uma vida de propósito, de serviço, de gratidão. O chamado para servir, de paciente a intercessor. Depois do batismo, algo mudou dentro de mim. Não era só a cura do estresse, era um desejo ardente de servir. Comecei a participar mais ativamente dos cultos, ajudando na organização, visitando irmãos doentes, orando com aqueles que passavam por lutas semelhantes às que eu havia enfrentado. Uma tarde, o irmão Paulo, responsável pelos jovens da congregação, me chamou. Lucas, temos muitos jovens passando por ansiedade, depressão, pressões do mundo. Você que viveu isso e venceu, não acha que deveria compartilhar sua experiência com eles? A princípios fiquei receoso. Quem sou eu para aconselhar alguém? Mas então me lembrei de como os testemunhos de outros irmãos haviam me fortalecido nos momentos mais escuros. Se Deus usou aqueles relatos para me salvar, por que não usaria o meu para salvar outros? Comecei a participar das reuniões de jovens compartilhando não só minha história, mas também versículos que haviam me sustentado. Um dos jovens, chamado Mateus, se aproximou de mim depois de uma das reuniões. Irmão, eu tenho tido ataques de pânico. Às vezes, acho que não vou aguentar. Sua voz estava trêmula. Eu o levei para um canto mais quieto e oramos juntos. Enquanto impunha as mãos sobre ele, senti o mesmo fogo que havia queimado em mim meses antes. Mateus, Deus não te abandonou. Ele está aqui, agora. Entrega tudo a ele. Na semana seguinte, Mateus voltou radiante. Os ataques haviam diminuído, e ele sentia uma paz que não entendia, mas aceitava com gratidão. Aquilo me ensinou uma lição poderosa. Deus não nos cura apenas para nosso próprio bem, mas para que possamos ser instrumentos de cura para outros. A vida cotidiana na CCB, entre cultos, visitas e a presença de Deus no dia a dia. A rotina na congregação cristã no Brasil é simples, mas profunda. Não há shows, não há espetáculos, apenas a palavra, a oração e a comunhão dos santos.
As manhãs começam cedo. Muitas famílias se reúnem para a oração da aurora, antes de sair para o trabalho. Em minha casa, meu pai lidera a oração, agradecendo por mais um dia e pedindo direção. Minha mãe prepara o café enquanto lê um capítulo da Bíblia em voz alta. Às quartas e domingos, os cultos são sagrados. Não é apenas um compromisso, é um encontro com Deus. Os hinos são cantados com fervor, as orações são feitas com fé, e a pregação é direta, sem rodeios. Não há espaço para formalidades vazias, o que importa é o coração. As visitas aos irmãos são uma parte essencial da vida na CCB. Se um irmão está doente, a congregação vai até ele. Se uma família está passando por dificuldades, os obreiros e diáconos se mobilizam para ajudar. Não é raro ver irmãos chegando com cestas básicas, remédios, ou simplesmente para orar juntos. Uma vez visitei o irmão Antônio, um homem de quase 80 anos que estava acamado. Sua filha me recebeu com lágrimas nos olhos. Ele está muito fraco, irmão. Os médicos dizem que não há mais o que fazer. Entrei no quarto, segurei a mão rugosa do irmão Antônio e comecei a orar. Não eram palavras bonitas, eram súplicas do coração. Quando terminei, ele abriu os olhos e sorriu. Obrigado, filho. Eu já estou pronto para ir, mas saber que vocês estão aqui me dá paz. 2 semanas depois, o irmão Antônio partiu para a glória. No velório, sua família nos agradeceu não pelas palavras, mas pela presença. Na CCB, ninguém morre sozinho. Ninguém sofre sozinho. Os desafios da fé em um mundo hostil. Viver uma vida cristã autêntica não é fácil, especialmente em uma sociedade que cada vez mais rejeita os valores do Evangelho. Muitos jovens na congregação enfrentam pressões na escola, no trabalho, até mesmo em suas próprias famílias. Certa vez, um jovem chamado Rafael me procurou desolado. Irmão, meu pai não quer que eu vá mais aos cultos. Ele diz que isso é coisa de fanático. E o que você sente no coração? Perguntei. Eu sinto que se parar, vou me perder. Oremos juntos, e eu o encorajei a permanecer firme, mesmo que fosse difícil. Alguns dias depois, Rafael voltou com uma notícia. Seu pai, depois de ver a mudança em sua vida, havia aceitado ir a um culto. Não se converteu imediatamente, mas a semente havia sido plantada. Essas pequenas vitórias nos lembram que a fé não é para os fracos, mas para os que confiam na força de Deus. O poder da oração em conjunto, quando a igreja se une. Um dos momentos mais marcantes depois da minha cura foi uma noite de oração especial pela juventude. A congregação inteira se reuniu para interceder pelos jovens, muitos dos quais enfrentavam depressão, vícios e tentações. O salão estava lotado. Velhos, jovens, crianças, todos de joelhos, clamando a Deus. Não havia música alta, não havia palmas. Só vozes unidas em súplica. De repente, uma irmã começou a profetizar. O Senhor diz, eu estou quebrando as correntes. Eu estou libertando meus filhos. Não temam, porque eu sou contigo. Naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Vários jovens começaram a chorar, outros se levantaram para confessar pecados, alguns foram libertos de opressões na hora. Eu mesmo senti uma renovação no espírito, como se Deus estivesse confirmando, sim, eu te curei, e continuarei te sustentando. Quando o culto terminou já era madrugada, mas ninguém queria ir embora. Ficamos por horas compartilhando experiências, lendo a Bíblia, fortalecendo uns aos outros. Aquilo era a igreja primitiva em ação, unida, poderosa, cheia do Espírito Santo. A certeza da vitória, olhando para o futuro com fé. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi tecendo cada detalhe da minha história. As noites de insônia, as lágrimas, as orações não respondidas, tudo fazia parte de um plano maior. Às vezes, ainda enfrentamos batalhas. O estresse não é um inimigo completamente derrotado neste mundo, mas agora eu sei como lutar. Sei que a vitória não depende de mim, mas daquele que já venceu a morte. E é com essa certeza que eu vivo agora, servindo, amando, compartilhando a esperança que me foi dada. Se você está lendo este relato e se sente como eu me sentia, afundando, sem saída, sem forças, eu tenho uma mensagem para você. Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Ele ainda ouve as orações. Ele ainda cura corações quebrantados. Não importa quão profunda seja sua dor, quão escura seja sua noite, a luz de Cristo é mais forte. E quando você menos esperar, Ele vai te surpreender. Não da maneira que você imaginou, mas da maneira que Ele sabe ser perfeita. Porque no final não se trata de sermos livres dos problemas, mas de sermos livres nele. A Deus toda a glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos. Amém.